Descanse. Deus está cuidando do que você não consegue controlar. A palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34, fala: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe o amanhã e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, a palavra que eu tenho para vocês hoje, nesta noite, aliás, que o Espírito Santo tem para vocês, quando a noite chega, muitas pessoas conseguem deitar o corpo, mas não conseguem descansar a mente. O corpo está na cama, mas os pensamentos continuam correndo. Pensamentos sobre os filhos, sobre a saúde, os amigos, a traição, os ferimentos, as dores. Hoje, por exemplo, eu estou com dor no meu joelho, eu tive uma infiltração por conta de uma pequena complicação, então o meu joelho está doendo, está inchado, e pensamento, sabe, também que o inimigo, traz para perturbar a nossa saúde, sobre o futuro, sobre as contas, sobre as decisões que precisam ser tomadas, sobre preocupação com a vida financeira, sobre problemas que ainda não têm resposta. Irmãos, são tantos. Jesus conhecia muito bem o coração humano quando ele ensinou este texto. Ele não estava falando para pessoas que não tinham problemas. Ele estava falando para pessoas reais, pessoas que enfrentavam dificuldades. Hoje eu tive um testemunho muito lindo da parte de uma das minhas médicas, que trata as dores crônicas. Ela me segue desde 2021. Eu ofereci meu livro para ela. Ele trabalha na clínica que já me fez 9 cirurgias, só nessa clínica. A clínica que tratou infecções de joelhos, que tratou tudo com cuidado. Se você ler o meu livro, no capítulo 14, fala eu nomeei esta clínica, Clínica do Milagre. E você tem que ler meu livro para entender essa parte. E eu ofereci esse livro para ela, e o que ela fez? Ela leu meu livro, ela esteve tão tocada, ela sentiu que ela deveria oferecer por uma das pacientes dela, que ela trata também, que vive um problema muito menos complexo que aquilo que eu estou vivendo, mas que quer abandonar a luta. E ela falou: olha só, o que você escreveu no seu livro, ela me chama
Madame Alves, o que você escreveu no seu livro é o que eu tento falar com essa paciente já há mais de 3 anos, eu não consigo. E eu creio que você colocou em papel tudo aquilo que eu queria que ela entendesse. E vinda de você que vive essa realidade, eu acho que ela vai entender muito mais do que se fosse que for eu a falar, porque ela deve estar pensando, eu sou médica, eu não estou passando por esses problemas, mas quando ela lê isso da parte de uma pessoa que lutou, está lutando, mas também entrega para as pessoas como sair, como vencer esse medo, essa angústia, essa dor que atormenta, esses diagnósticos, continuando de pé, deixando claro que a luta não acabou. Nós vamos enfrentar a luta, porque Jesus falou que nós íamos enfrentar muitas aflições, mas também ele falou que devemos ter bom ânimo. Então, nesse livro que eu escrevi, tem uma solução, tem uma porta de saída, mas é a realidade pura daquilo que eu vivi. É um testemunho real. Então, quando eu ouvi isso, que ela deu esse livro para essa paciente e que essa paciente já lhe deu retorno positivo, pessoal, eu falei, pai, eu já ganhei tudo. Esse era o meu objetivo, alcançar uma vida que seja, e que uma pessoa que passe as lutas que eu estou passando, que não tem como acreditar, que não tem mais, já perdeu esperança, já perdeu o foco, já perdeu a fé, não crê mais, que ela possa ser tocada através do meu testemunho. Então, gente, esse testemunho me tocou e muito, porque hoje eu voltei fazendo uma infiltração que era necessário, que foi muito doloroso. E eu enfrento dificuldades de saúde já há muitos anos que eu tenho uma saúde frágil. Sabe, nós temos certas preocupações com coisas que são reais, mas tem pessoas que se preocupam com coisas que são superficiais. E muitas pessoas estão precisando de respostas, mas nem sempre nós vamos ter resposta a tudo. Nem sempre nós vamos entender tudo. Jesus faz uma pergunta poderosa aqui. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual? Nenhum de nós. Em outras palavras, a preocupação não resolve, pessoal. O medo não resolve, a ansiedade não resolve. O medo, sobretudo, ele não acrescenta nada em nossa vida, pelo contrário. O excesso de preocupação apenas vai roubar a nossa paz, o nosso descanso. Jesus não está ensinando irresponsabilidade aqui, atenção, ele está ensinando confiança. Ele está dizendo: seu pai sabe, seu pai viu, seu pai vê, seu pai ouve, seu pai entende. Deus já sabe tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Lembra? Eu sempre falo isso. Gente, Deus sabe da dor que eu estou sentindo, por exemplo, nesse momento, nas minhas mãos, que acabou de ter cirurgia. Deus sabe da dor que você está sentindo. Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. Ele é o nosso Pai. E um pai sabe da necessidade do seu filho. E ele é um pai que cuida. Pais terrenos nem sempre cuidam dos filhos. Sabe da necessidade dos filhos, mas nem sempre supre essas necessidades. Só que o nosso Pai do céu, ele supre qualquer necessidade que temos. Ele conhece cada luta que nós travamos. Ele sabe daquilo que eu ainda não contei para ninguém, por exemplo. Por isso, antes de dormir, Deus não está pedindo que você resolva tudo. Ele está pedindo que você entregue tudo.
A palavra de Deus fala em Salmos 4:8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Filipenses 4:6-7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Salmos 127:2: aos seus amados ele dá sono. Eita glória! 1 Pedro 5:7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pegou a chave? 5 lições para levar para o travesseiro. Eita, pega! Primeiro, Deus sabe aquilo que você ainda não sabe. Segundo, Deus já está no amanhã, no amanhecer, que ainda preocupa você. Terceiro, nem tudo precisa ser resolvido hoje, entendeu? Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Pegou a chave? Quarto, descansar também é um ato de fé. Pegou? Quinto, Deus continua trabalhando enquanto você dorme. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus do alto da minha cabeça, à planta dos meus pés, e me revisto com todas as armaduras que está no livro de Efésios 6. Eu cubro meus filhos, Cedric e Alvine, do alto da cabeça à planta dos pés, com o sangue de Jesus. Eu cubro Eliseu e Salana, meus irmãos, com o sangue de Jesus. Eu cubro minhas netinhas, com o sangue de Jesus. Eu cubro Inés, minha nora, Leila, minha cunhada, com o sangue de Jesus. Eu cubro, Senhor, minha mãe e meu pai, Bem-vindo e Cecília, com o sangue de Jesus. Cubro minha casa, meus pertences, meus objetos eletrodomésticos. Senhor, peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Perdão pelos pecados, seja de pensamento, seja de ação, de omissão. Em nome de Jesus, eu chego, Senhor, nesse final de dia com o coração grato, te agradecendo por mais esse dia, te agradecendo pela vida da minha família, dos meus filhos, da minha descendência. Talvez tenha sido um dia de alegrias para muitos. Para mim foi um dia doloroso, com alguns processos que eu tive que passar. Mas o Senhor esteve em cada processo, o Senhor fortaleceu a minha estrutura, por isso eu sou grata a Ti. Talvez tenha sido um dia de lutas para muitos também. Talvez tenha sido um dia de respostas, Pai. Talvez tenha sido um dia de perguntas, mas antes de fechar os olhos, nós queremos entrar na Tua presença. Senhor, a Tua palavra nos ensinou hoje que não devemos viver dominados pela preocupação. E confessamos que muitas vezes carregamos pesos que o Senhor nunca pediu para carregarmos. Carregarmos o amanhã, carregarmos medos, carregarmos as pessoas, carregarmos cenários que nem aconteceram, carregamos preocupações que tiram nossa paz, mas nesta noite nós entregamos tudo aos Teus pés, tudo por completo, Pai. Pai, conforme diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós lançamos sobre Ti nossas preocupações, entregamos nossos filhos, nossas casas, nossos pais, nossos irmãos, nossos netinhos, nossos sobrinhos, nora, genro, cunhados, tios, tias, primos, primas, sobrinhos, todos, Pai. Deus, em nome de Jesus, também entrego a vida de cada um dos meus afiliados, Pai. Também entrego a vida de todos aqueles que intercedem pela minha vida, Pai. Entrego cada processo que eu ainda tenho que passar. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a saúde de cada um de nós aqui conectado, a saúde de cada membro da minha família também, coloco diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nossas finanças, entregamos nossos projetos, nossos sonhos, entregamos nossas lutas, entregamos aquilo que ainda não conseguimos resolver, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor alimenta as aves do céu. A Tua palavra diz que o Senhor veste os lírios do campo. E se o Senhor cuida deles,
quanto mais cuidará de nós, que somos teus filhos. Por isso escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mesmo sem ter todas as respostas, Pai. Pai querido, guarda a nossa mente nesta noite. Silencia toda ansiedade, guarda a mente dos meus filhos. Silencia, Senhor, todo medo. Silencia toda inquietação. Guarda a mente das minhas netinhas também. Silencia toda preocupação excessiva da nossa vida. Que a paz de Cristo reine em todos os nossos pensamentos, Pai. No nome de Jesus, que o Espírito Santo visite cada pessoa que está orando comigo. Visita os hospitais, visita os lares, visita os corações cansados, visita as mães, os pais que estão intercedendo pelos filhos, visita aqueles que choram em silêncio, visita aqueles que estão esperando uma resposta e que todos sintam o teu abraço nesta noite e que possamos dormir lembrando desta verdade. O Senhor continua cuidando de tudo aquilo que não conseguimos controlar. Nós descansamos em Ti, pedimos paz sobre o nosso lar, sobre a minha nação cabo-verdiana, sobre todos os líderes de Cabo Verde, sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém e sobre todas as nações. Paz em meio ao mundo, Senhor. Que Tua graça alcance a minha família, que Tua graça alcance a cada um que estão conectados comigo. Declaramos Salmos 4:8 que fala: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esperamos em Ti, confiamos em Ti e descansamos em Ti. Em nome de Jesus, a Gólida Celeste é que a paz não vem quando todos os problemas desaparecem. A paz vem quando entregamos os problemas nas mãos daquele que continua no controle de todas as coisas. Pegou a chave? Declara: eu peguei, e dorme em paz. Descanse, Deus está cuidando de tudo. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Compartilha.